Boa tarde, boa quarta-feira no ar o seu Esporte Total. Boa tarde, Milonga. Boa tarde, muito jogo hoje, jogos hoje, jogo ontem. Tem muita coisa para se falar, né? Vamos começar falando então dos jogos de ontem, pela Série B do Brasileiro. Deixa eu ver a tabela. O CRB perdeu dentro de casa para o Avaí, 2-1 Avaí. O Paysandu venceu o Bahia também por 2-1. Tupi e Londrina ficaram no empate em 1-1. Também no empate, Joinville e Náutico, o jogo ficou no 0-0. O Paraná perdeu dentro de casa para o Vila Nova, 2-1 Vila Nova. O Atlético Goianiense ganhou do Bragantino por 2-1. O jogo que nós, torcedores vascaínos, Milonga, não gostaríamos que tivesse esse resultado. O Atlético Goianiense não podia ter ganhado esse jogo. Foi o único resultado que desfavorável ao Vasco, né? Os outros, CRB perdeu, o Brasil de Pelotas também, né? Teve um resultado que não foi interessante, mas um único jogo que, na verdade, foi esse daí da equipe de Goiás, do Atlético Goianiense, que não interessava, ele agora tem o mesmo número de pontos do Vasco. E teve goleada, o Criciúma venceu por 4-0 o Oeste, Sampaio Corrêa venceu o Ceará por 1-0 e o Vasco ficou no empate com o Goiás em 1-1. O Vasco foi até Goiânia enfrentar o Goiás, jogou fora de casa, jogou no Serra Dourada. A partida valia a liderança para o time cruzmaltino, mas diante da frágil equipe verde-branca, o time comandado por Jorginho só conseguiu empatar, ficou aí no 1-1, o que foi suficiente para ficar na liderança, mas empatado aí com o Atlético Goianiense. Com o resultado, o time do camisa 10 Nenê continua líder, mas a gente sabe agora com uma liderança um pouco mais ameaçada, o Vasco, Milonga, que já esteve muito à frente, né, em número de pontos, já teve ali a liderança tranquila, agora vê a posição ameaçada. Ameaçado está com o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense, do Goianiense, porque, sem dúvida alguma, o Vasco voltou a jogar mal, o Vasco não jogou nada. Primeiro tempo foi um jogo horrível, um jogo sem... No segundo tempo é que as coisas melhoraram a si mesmo, faltando só 15 minutos para acabar o jogo. O Vasco fez um gol, o jogador, quando foi cobrada a falta, uma falta polêmica, inclusive, a favor do Vasco, o jogador que cabeceou estava em impedimento. Quando vai ser cobrada a falta, vocês vão ver daqui a pouco, o jogador, vou ver outra vez aí, o jogador do Vasco estava impedido. O árbitro mandou seguir o lance e saiu ali o gol da equipe do Vasco da Gama. Agora, olha ali. Agora o goleiro defendeu, a bola ficou na área, mas antes o jogador do Vasco que cabeceou, ele tinha se adiantou. Mas não viu o bandeirinha levantar ali não. Tenta voltar pra gente aí, Juju. Repare que o jogador do Vasco vai correr, olha lá, a bola saiu e está na frente, tá vendo? Passou despercebido pelo bandeirinha. Passou despercebido. Agora, e o gol do Goiás foi no final. Agora, tanto o Vasco quanto o Goiás, nos últimos minutos, tiveram a oportunidade de fazer o gol. O Léo Gamalho, por exemplo, esse que marcou o gol de cabeça, entrou pouco antes de fazer o gol, fez o gol de cabeça e ainda teve chance de fazer mais uns 2 gols. Um goleiro, Martin Silva, fez um defesaço aí e no outro... ele demorou a chutar e a bola acabou sendo tocada pela defesa do Vasco. Agora, o Vasco continua não jogando bem. O Zinho foi expulso por reclamação. Vem numa sequência, aliás, muito ruim, né? Lembrando Joga agora com o Joinville, o jogo é em São Januário. O Joinville que está na zona de rebaixamento, então é a chance do Vasco conquistar aí 3 pontinhos. Com o fechamento dessa rodada, vamos dar uma olhada em como ficou a classificação. Lá, como a gente falou, o Vasco e o Atlético Goianiense empatados, os dois com 45 pontos. Brasil de Pelotas, depois da última derrota agora, com 40 e o CRB com 38. É claro que ainda tem uma pequena vantagem ali dos 2 primeiros para o Brasil de Pelotas, mas a gente sabe que o Vasco começou o campeonato da Série B com uma vantagem muito maior e agora vê a liderança ameaçada ali pelo Atlético Goianiense. Lá embaixo, Bragantino com 27 pontos, Tupi com 24, Joinville também com 24 e o Sampaio Corrêa com 20 pontos. Sampaio Corrêa que está aí na lanterna já há um bom tempo. Hoje a gente tem jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver o que vai rolar.
O Botafogo encara o Santos no Luso Brasileiro. O Léo aí deve estar um pouco aflito com esse jogo, né, Milonga? Com certeza, né? Mas o Botafogo é um jogo complicado, né? Mas o Botafogo vem em ascensão, não é isso? Verdade. Subindo de produção, e é possível que... Agora tem um problema lá, o Botafogo está com um problema, inclusive não vai poder contar com o Ayrton, que é um grande jogador, um excelente jogador, está muito bem entrosado nesse esquema do Jair Ventura, né? Sassá é dúvida, mas eu acredito que vai jogar, né? E se vencer, ele se aproxima, até porque a diferença de pontos é muito pequena. Se o Botafogo vencer, né, ele se aproxima um pouco do G4, passa o Fluminense, né? Aí vai depender. É a guerra do Botafogo e Fluminense, que um sobe e outro desce. Exatamente, o Fluminense vai jogar amanhã, né? E pode ser que o Fluminense, aí se vencer, torna a passar o Botafogo. É a guerrinha particular dos dois. É isso aí, o Botafogo tá feliz, né? Depois dos golaços de Camilo aí, nos últimos jogos, a galera vem delirando com a equipe do Botafogo, mas uma outra mudança na equipe foi fundamental também para essa ascensão na tabela no Brasileiro, viu? Sim. Foi a entrada do zagueiro Joel Carli. A gente sabe que desde que ele retornou ao time titular na vaga do Renan Fonseca, foram 3 jogos e 3 vitórias, com apenas 1 gol sofrido. Com o argentino em campo, o alvinegro derrotou o Grêmio por 2-1, o Fluminense por 1-0 e teve também o jogo contra o Cruzeiro, que o Botafogo venceu por 2-0. Fora de casa. Fora de casa. Boa, na casa do Cruzeiro. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes eu tenho um recado para você. Agora eu quero falar para você que vive insatisfeito com a sua internet. Quer internet em qualquer lugar? Qualquer lugar mesmo? Com satélite, isso é possível. Parece mentira, né? Mas chegou ao Brasil a líder mundial em internet via satélite. Chegou a HughesNet, muito mais internet para você. A Hughes chega onde ninguém chega. Tem mais qualidade e estabilidade de conexão. Já imaginou banda larga com planos a partir de 10 MB de velocidade? Você ouviu direito, sim. Planos a partir de 10 MB de velocidade. Foi lançada em julho desse ano em 4.000 municípios do Brasil. A Hughes é internet de verdade feita para você. Eu sei que você paga por uma internet que não cumpre o que promete e sempre te deixa na mão, não é mesmo? Com a HughesNet é diferente. Se nos primeiros 29 dias você não tiver 100% da velocidade contratada ou até mais, você pode cancelar o serviço sem multa e também não paga a mensalidade. É garantia de comprometimento com você. Não perca tempo, ligue agora, 998-62-7503. E para você que está almoçando, assistindo a gente aqui, ó, vou te dar um tempinho rapidinho para levantar daí e escovar o dente, mas volta pro sofá, que a gente volta já já, não sai daí.